Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo baixo? Será que o problema... Estou te ouvindo baixo, mas está tudo bem. Vamos em frente. Tá uma boa altura. Tá, Ok. o meu tá mais ou menos, né? Bom. Ok. Então, professora, iniciamos a gravação. Muito bem. Então, bom dia ou boa tarde, desculpe, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui nessa coordenação dessa mesa, convite da professora Tânia, da professora Ilma Passos, às quais eu rendo minhas homenagens de carinho, de respeito, de imensa consideração profissional. E nós, então, aqui estamos nessa sala 2, uma sala interativa, que vai apresentar 6 trabalhos, e com a ajuda do Lincoln Aguiar aí, a mesa se intitula Currículo e Formação de Professores. E eu gostaria de saber, Lincoln, se nós podemos seguir essa enumeração e quantos minutos nós temos para cada. Se você já sabe se todos os 6 estão aí, e quantos minutos, então, eu disponho, porque, infelizmente, eu me atrasei e eu estou pedindo imensas desculpas a todos. Eu estou num fuso muito diferente de Brasília e eu me confundi. Essa é a única verdade. Me desculpem. Então, vamos lá, Lincoln, quantos minutos nós temos e se nós podemos seguir a sequência? Podemos seguir a sequência, professora, e tendo em vista que a gente tem... Menos tempo, né, Lincoln? Menos tempo agora, né, que nós precisamos encerrar por volta das 4 horas, nós temos 6 trabalhos, acho que a gente colocaria um tempo estipulado de 10 minutos, professora, para cada apresentação, que aí encerraríamos com mais alguns 15, 20, 30 minutos de debate. Debate após todas as apresentações, certo? Ultrapassaríamos um pouco tempo mais... Ok, Lincoln, e eu gostaria que você ficasse comigo aí na mediação, porque a internet não está, digamos, muito favorável. Tá certo? Mas está tudo bem. Estarei aqui o tempo todo. Inclusive, apresentarei um dos trabalhos também. Ótimo. Então, vamos iniciar com o trabalho número 1, a ecoculturalidade na formação inicial de professores, reflexões teóricas de educação e currículo na Pan-Amazônia, Brasil, Peru e Colômbia, das autoras Gilvânia Plácido Brauli, da UFAM e UFOPA, e Tânia Sueli Azevedo Brasileiro, da UFOPA, a região norte do Brasil. Muito obrigada. Podemos iniciar, nós temos 10 minutos e depois, por último, então, nós iremos discutir todas as questões. Muito obrigada. Iniciamos. Peço a todos que desliguem os seus microfones. Eu também farei isso. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Gilvânia. Eu estou tentando aqui colocar no modo de apresentação, eu já coloquei aqui no meu computador, mas eu estou vendo aqui, acompanhando pelo celular, e vejo que não está no modo de apresentação aí. Mas eu posso continuar assim mesmo? Tânia, nós estamos ok aqui, temos a tela e com a fala da introdução, está tudo ok. Oi, Lincoln. Oi, Gilvânia. Lincoln, como não estou conseguindo colocar no modo apresentação, você poderia projetar para mim? Poderia sim. Você me enviou a versão em PDF, né? Foi em PDF. Eu estou aqui tentando, mas aí não fica bem visível, né? Tem um modo apresentação. Olha só. Eu vou transmitir minha tela aqui.
Aí eu tenho que tirar, então, né? Para você apresentar. Eu vou parar aqui. Professora Carmen, prazer conhecê-la. Eu já li textos seus. Maravilhoso. Giovana e Tânia desejam uma excelente apresentação. Vamos lá. Ok. Bem, boa tarde a todos. Eu sou professora Giovânia, sou doutoranda no programa de Educação na Amazônia, no PGE da Educanorte, no Polo de Santarém, sob orientação e parceria da professora Tânia Sueli Azevedo Brasileiro, né? E juntas nós estamos desenvolvendo uma tese que está em andamento, e hoje aqui vamos apresentar um recorte das reflexões iniciais, os estudos iniciais teóricos e reflexivos, né, quanto referente à tese intitulada Eco-Universidade na Floresta dos Cojubins, com foco na formação de profissionais e científica dos povos originários e de civilizações milenares transfronteiriços na fronteira transamazônica Brasil, Peru e Colômbia. E o trabalho aqui apresentado, ele tem como título A Ecoculturalidade na Formação Inicial de Professores, Reflexões Teóricas de Educação e Currículo na Panamazônia, Brasil, Peru e Colômbia. Pode passar. As primeiras reflexões quanto à ecoculturalidade, ela parte do entendimento e da compreensão que, para ser professor no contexto panamazônico, há uma necessidade de uma formação crítica e transformadora, possibilitando a construção dos próprios passos, né, se referenciando em suas cosmovisões milenares, ou seja, as suas percepções e práticas de vida e de mundo, que elas estão explícitas na linguagem, na subjetividade e historicidade dos sujeitos envolvidos no fenômeno educacional. Então, destaca-se a relevância quanto ao desenvolvimento das habilidades, né, ao relacionar saber milenar, saber científico e saber pedagógico no decorrer da formação e da profissão professor. O objetivo deste artigo é discutir sobre educação e currículo na formação inicial de professores, com ênfase na ecoculturalidade e contexto das civilizações milenares da Panamazônia, Brasil, Peru e Colômbia. Tendo como metodologia de estudo a revisão de literatura, né, como se caracteriza como um estudo teórico reflexivo, teve como base teórico-metodológica o pensamento crítico e decolonial, e como teorias de base, né, Paulo Freire, Sacristã, Santos, Gatti, Nova e outros que nós estamos nos aproximando a mais para aprofundamento quanto a teoria decolonial, como o Mota Neto. E então discorremos esse estudo na busca de entender as possibilidades existentes e de viver e desenvolver-se do professor oriundo de civilizações milenares, né, na formação inicial. Isso salientando também os pontos de avanços e retrocessos no processo de reconstruir os próprios pensamentos. Então, nessa discussão conceitual
e contextual, porque não podemos discutir um conceito dissociado de contexto, porque nesse contexto tem pessoas, tem todo um ambiente que favorece o desenvolvimento, que influencia, que condiciona o desenvolvimento do sujeito biocultural, como nós tratamos aqui nesse texto, né? Então, essa discussão, ela se relaciona à educação, ao currículo e à formação inicial de professores, partindo dos princípios que denominamos, nesse estudo, especificamente, como ecoculturalidade, né? A ecoculturalidade, ela tem como fundamentos 3 princípios: a sustentabilidade, a interculturalidade e a sociabilidade. Então, apontamos e refletimos sobre uma sustentação da pertinência de um currículo para a formação inicial do professor. E trazemos como foco, né, a discussão sobre não o conceito, mas o entendimento sobre o que é educação, o que é ser professor e o que é a metodologia decolonial, né? Então, nos fundamentamos em autores como Antônio Nova, como Moacir Gadotti, né? Nova, que nos provoca a pensar que ser professor, né, conquistar uma posição no seio da profissão e que deve-se aprender constantemente a intervir-se como professor. E Gadotti, né, partindo de uma pergunta, o que é ser professor hoje? Né, ele responde, ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo. Conviver é ter consciência e sensibilidade, né? Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores, assim como não se pode pensar no futuro sem poetas, sem filósofos, né? E os educadores, na visão de Gadotti, eles precisam ter uma visão emancipadora, né? Não só porque eles não só podem transformar a informação em conhecimento, né, e em consciência crítica, mas, sobretudo, porque eles formam pessoas, né, novos sujeitos. E diante dessa reflexão, pensamos que o professor ele precisa, primeiramente, sentir-se professor, ele precisa reconhecer o seu papel social e formativo, além de conceber o conceito e o sentido de educação teórica, né? Então, nós estamos falando aqui de um contexto de formação inicial, onde ele vai ser formado, né, preparado teoricamente, mas também precisa da preparação prática para consolidar o seu fazer pedagógico. Então, para isso, entendemos que esse professor ele precisa estar imbuído de uma profissionalidade, né, que ela seja potencializadora de uma educação voltada aos sujeitos emancipados, críticos, transformadores, né, que tenham valores de pertencimento da natureza. Eles não são parte da natureza, eles são a própria natureza, né? E também da cultura, da sua valorização cultural, dos seus hábitos, dos seus costumes, né? Da sua própria organização social. Os professores, eles podem fortalecer essa prática, né? E, além de tudo, despertar o aprender a aprender, né? Com bastante estímulo que leva ao desenvolvimento integral dos educandos como seres bioculturais. Só que para ele formar o educando como ser biocultural, ele precisa também se sentir e se perceber como um ser biocultural. E essa percepção, ela pode ser mais aflorada e mais compreendida no decorrer da formação inicial. A educação, como disse Paulo Freire, ela é uma resposta, né, da finitude e da infinitude. A educação é possível para o homem porque este é um ser inacabável, né?
né? Então, assim, ele está em constante formação. Ele não é um objeto dela. Por quê? Porque ninguém educa ninguém, né? E Carlos Rodrigues Brandão já nos disse que a educação, né, ela não é uma fração do modo de vida dos grupos sociais que criam e recriam, né? Entre tantas outras intervenções. Né? Ela é, né, como outras, mas assim, uma fração, mas uma fração que ela tem uma espécie. O que ele quer dizer com uma fração? É que cada grupo social tem uma forma de se criar, de se recriar. E é por isso que nós na formação, devemos levar em consideração essas formas diferentes de se criar e recriar, né, quanto dentro das populações de povos originários e de civilizações milenares. Enfim, o que nós entendemos como educação, como aprendizagem e mudança de pensamentos e comportamentos dos seus ambientes de vida? Nos questionamos, nós fazemos 2 questionamentos. Como promover uma educação para o bem viver das pessoas no meio social e natural? E com quais fundamentos se consolida uma educação para o bem-estar social e desenvolvimento integral do ser humano, né, em suas relações interpessoais, socioculturais, econômicas e ecológicas? Então, essas reflexões, elas nos levam a entender, né, que os educadores, que o educador ele precisa romper com os paradigmas educacionais e ele precisa evitar a perpetuação dessas práticas culturais de dominação. É aí que entra a importância do conhecimento, da metodologia decolonial na formação do professor e também da metodologia decolonial na pesquisa. A metodologia decolonial, ela emerge de um contexto de denúncia, de rompimento com o paradigma científico moderno, que se funda não somente não somente nas relações de poder, mas também no próprio conhecimento colonial. Precisamos conhecer essa história para podermos romper, né, com ela, apresentando novas formas de vida e de percepção. Né? Então, a metodologia decolonial, ela converge com o pensamento da educação crítica e consubstancia a ecoculturalidade, que nós entendemos que ela possibilita um diálogo intercivilizacional com olhares nos fundamentos sócio-históricos de integração, sociabilidade e sustentabilidade de cada civilização. A perspectiva decolonial, ela vai ao encontro desse aprimoramento mútuo, né, que permite o sujeito a se constituir intelectualmente, se autorreconhecendo e reconhecendo o outro. Né? Então, o pensamento decolonial pode passar ali. O pensamento decolonial instiga a desconstruir conceitos e pensamentos arraigados culturalmente pelos colonizadores, né? Sobretudo na América Latina, onde se localiza a plana Amazônia do Brasil, Peru e Colômbia, que é um contexto geopolítico de reflexões deste estudo. E a metodologia decolonial, ela desencadeia muitas discussões por questões étnicas, culturais, mas, sobretudo, possibilita um resgate de seus valores culturais na condição de civilizações. Né? O que são as civilizações? Né? Civilizações possuem características sociais e pensamentos históricos e subjetivos. E possuem relações entre si com a natureza, ao longo da própria vida e dos seus ancestrais. Né? Desculpa, Giovânia. Carmen? Eu preciso que você pule essas questões que você está muito bem explicando e vá para a pesquisa, infelizmente, querida. Obrigada. Formação inicial de professores, nós estamos discutindo também. Essa questão, querida, eu vou insistir para você ir para a sua pesquisa. Sim. Muito obrigada. Ok. Posso? Desculpe. Tá, e só vou... Então, assim, a formação inicial de professores, ela tem a sua relevância e ela é importante, né, para que nós possamos refletir, porque
e está relacionada também com o currículo, que trazemos aqui alguns autores como Vera Maria Candal e Sacristã, que eles tratam o currículo para além do conceito, né? E Sericato, que enfatiza a formação inicial como eixo central nesse processo da formação, pode passar, Lincoln, e que é importante a gente pensar nessa provocação, né, nessa ruptura de paradigma e o reconhecimento do sujeito indígena como povos originários e de civilizações milenares no decorrer da formação. Pode passar, Lincoln. E civilização, aqui nós trazemos esse conceito, né, baseado em Konzel, e também trazemos aqui o conceito de ecoculturalidade, né, que nós já trabalhamos num artigo que foi publicado no livro, trazemos o conceito de educação ecocultural, que é pautada nesses 3 princípios de sustentabilidade, ecoculturalidade, e pode passar, Lincoln, né? Então, assim, trazemos aí uma reflexão dessa educação ecocultural na formação do professor, né, oriundo de povos originários e de civilizações milenares. Pode passar, né? As considerações, né, do trabalho, sobretudo, pensamos, a partir desse estudo, que para a conjuntura panamazônica transfronteiriça, né, é necessário que consideramos uma emergência de uma política de formação inicial do professor que oriente uma base curricular comum, no sentido epistemológico e histórico ocidental, e uma base diversificada para os aspectos contextuais e epistemológicos das civilizações locais. É necessário repensar uma orientação legal para efetivar esse currículo que possibilite a educação ecocultural de forma efetiva no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, ao preparar o professor na formação inicial. Então, pode passar, Lincoln. Foram essas referências utilizadas e agradecemos a apreciação do trabalho, estamos abertas aí às discussões. Eu agradeço muito, Giovana, a sua apresentação desse excelente trabalho, e nós vamos pedir a todos os participantes que anotem suas questões para o final, tá certo? Devido à nossa dinâmica aqui, tá certo? Por enquanto, eu quero apenas parabenizar o trabalho de vocês, excelente reflexão sobre a educação e currículo nessa perspectiva decolonial e atual necessária. Muito obrigada. Obrigada, Giovana e Tânia. Passamos ao segundo trabalho, com o título Interculturalidade e Formação Docente, Implicações para a Prática Pedagógica, dos autores Maria Letícia de Souza Davi, da UECE, Universidade Estadual do Ceará, é isso? É isso, né? Boa tarde. Isso, professora. Como? Isso mesmo, Universidade Estadual. Obrigada. Francisca Joselena Ramos Barroso, da mesma universidade. Railson Francisco Nunes de Souza, mesma universidade. E Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro, também da UECE, portanto, representando aqui o Nordeste de nosso país. Então, eu peço que vocês iniciem. Quem será? É a Joselena? Não, isso. É a Francisca Joselena, né? Joselena. Então, com 10 minutos, muito obrigada, Joselena. Pode começar a sua apresentação. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu vou só compartilhar aqui, tá? Ok. Tá aparecendo? Não está aparecendo. Espera aí, só um instante.
Eu acabei saindo. Uhum. Voltar novamente. Ainda não, mas vamos lá. Pronto. Ver se eu consigo agora. Pronto, acho que foi, né? Foi sim. Você pode ampliar a tela, por favor? Pronto. Aí, ok, vamos lá, dando início. Obrigada. Bom, o título do nosso trabalho, né, como a professora já falou, é Interculturalidade e Formação Docente, Implicações para a Prática Pedagógica. O objetivo do nosso trabalho, né, foi compreender que implicações a interculturalidade ocasiona na prática pedagógica. De início, né, nós começamos a nossa introdução falando um pouquinho, né, do que alguns autores compreendem por cultura, né, e eu trouxe aqui um trecho do autor Bose, né, de 1992, que ele traz um conceito importante, né, interessante de cultura. Então, chama-se de cultura um conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. Né? Então, para Bose, esse conjunto de práticas, né, de valores, de técnicas, de práticas, de comportamentos, eles têm a finalidade, né, de reproduzir uma cultura, né, para as próximas gerações, para que se garanta um estado de coexistência social. Então, essa perspectiva de Bose, ela está de encontro a uma educação monocultural, né, que nós discorremos no nosso texto também. A educação monocultural é aquela educação onde só é enfatizada uma única cultura, né, onde o professor, na sua prática pedagógica, ele apresenta, né, outras culturas, mas de modo muito breve, muito sutil, como, por exemplo, a cultura africana, né, que muitas vezes só é lembrada, né, no período da consciência negra, ou quando o professor vai falar nas aulas de história e geografia. Então, ele menciona, né, de forma breve essa cultura. Então, é importante, faz-se necessário essa mudança de ótica. E é aí que aparece, né, que faz-se necessário a educação intercultural. Né? Então, a educação intercultural que nós defendemos no texto e vários autores apoiam, né, asseguram essa ideia, é de que a educação pautada nessa perspectiva é aquela que o aluno conhece as diferentes perspectivas, as diferentes culturas que existem em uma sociedade e que a partir desse momento que ele conhece o que é diferente para ele, né, uma cultura diferente, estranha para ele, não vai ser mais estranha. Então, as diferenças vão engrandecer os processos de ensino e aprendizagem. Então, ele vai acolher essas diferenças e vai respeitá-las, como também valorizá-las. Então, né, dando continuidade, nós fizemos uma pesquisa de campo, realizamos uma pesquisa de campo nesse ano, né, em 2021, uma pesquisa que seguiu, né, uma abordagem qualitativa. Os sujeitos, né, que nós pesquisamos foram licenciandos que estão, né, no 9º semestre do curso de pedagogia. Como instrumento para a coleta de dados, nós utilizamos um questionário com 6 perguntas abertas. Esse questionário ele foi feito através do Google Formulário enviado para os participantes, que também assinaram o TCLE, né, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para que a gente pudesse utilizar os dados no artigo e, né, possivelmente publicá-los. Como referencial teórico, nós utilizamos, né, Kandal, 2016, Gil, para fundamentar a metodologia, 2009, Lima e Salles, 2019, Multimarça e Machado, 2018, Nascimento e André, 2020 e Veiga e Dávila, 2010.
Como fundamentação teórica, né, nós trazemos aqui um recorte dos dados que foram levantados, né, pelos teóricos. E nós trazemos aqui a educação intercultural e a empatia. Né? Então, a partir do momento que o aluno ele conhece as diferentes culturas, né, que existe, que cultura nós até colocamos num texto, nós levantamos essa questão, que cultura não é não é algo fechado, imutável, né? A cultura sempre está se transformando, é algo que se constrói ao longo do tempo pelos povos, né? E é passado de geração para geração. E sofre, né, grandes influências pelas pessoas que estão ali naquela sociedade, pelos seus costumes, pelos seus comportamentos. Então, a partir do momento que o aluno ele tem contato com essas culturas, que ele conhece, que ele passa a valorizar, ele passa a desenvolver empatia, né, uma empatia com as pessoas que têm uma cultura diferente da dele, né? Então, outro ponto que foi levantado também no nosso referencial teórico foi a questão das formações, né, dos processos formativos do professor, a formação inicial e continuada, né? Os alunos, né, os graduandos que participaram da pesquisa, eles colocam que é importante, sim, assim como os autores também defendem, que os professores passem a ter contato com essa diversidade cultural, né, que existe tanto no nosso Brasil, ainda em formação inicial, para que quando ele for para a sala de aula, ele acolha essas diferenças e não veja elas como algo discriminatório ou com uma visão preconceituosa. Então, o multiculturalismo, né? Essa visão multicultural de diferentes culturas, de ver o outro como uma pessoa de direitos, né? Que tem que expressar a sua cultura da forma como desejar, precisa se fazer presente na prática pedagógica do professor. E agora, né, na análise de dados, os participantes, né, os graduandos, eles entendem que a cultura ela sofre influências do meio, como, por exemplo, eles citam, né, o Nordeste, né, que é a região em que está situado esse trabalho. No Nordeste, nós temos festas juninas, nós temos poesia, nós temos artesanato, nós temos literatura de cordel, e todos esses valores, todas essas, né, nós temos a religião católica, nós temos danças, comidas típicas, e todo esse conjunto forma a cultura nordestina. Então, a perspectiva intercultural e o multiculturalismo. Nós perguntamos, né, aos participantes quais foram as disciplinas que, durante a matriz curricular, né, no curso de pedagogia, abordavam essa diversidade cultural. E aí, uma participante, né, a Eudora, respondeu: uma das principais disciplinas foi a educação e diversidade. Essa disciplina trabalhou diversas questões nesse campo da cultura. Dando continuidade, Clauber também comentou: lembro bem da disciplina de artes, onde foi expressa algumas possibilidades de expressões culturais, tais como desenvolver da cultura nordestina, como a produção de um cordel. Nós perguntamos também, né, para eles como é que a interdisciplinaridade poderia se fazer presente na futura prática pedagógica deles. E a Alice respondeu: de forma interdisciplinar, compreendendo diferentes culturas e seus principais elementos em associação com as disciplinas de português, história, geografia e arte, por exemplo. Então, esse trecho, né, aqui que a Alice comentou, foi importante para a gente ver que nós precisamos, né, que nós podemos trabalhar a interculturalidade nas diferentes áreas do conhecimento, né? Por exemplo, pegar um assunto sobre escravidão, né, e trabalhar ele na disciplina de português, de matemática, de ciências, sobre diferentes perspectivas, mas trabalhar o assunto de uma forma intercultural e interdisciplinar. A aluna Eudora também comentou:
Eu desejo trabalhar de forma imparcial, onde o que eu acredito não seja pregado como a única forma certa. Passar que não existe uma forma certa, uma cultura certa, que as pessoas são livres para escolhas e que devemos respeitar e conhecer. Então, essa fala da Eudora, ela foi muito importante para a gente entender, né, que o professor, ele não pode, né, por um lado, se eximir do seu compromisso ético e político, né, ele deve sim se posicionar acerca das diferentes questões que se apresentam no cotidiano, mas, né, muito embora ele não pode também trazer para a sala de aula crenças, né, que são dele, né, querer colocar a sua religião, seus valores, né, como verdades absolutas, porque não são, né? Então nós temos que dar esse espaço, fazer com que os alunos conheçam as diferentes culturas, para que eles possam aprender a respeitar e valorizar. As considerações finais. A interculturalidade e a formação docente, né? Nós vimos ao longo do texto, com a produção do texto e da pesquisa de campo, que são conceitos que se aproximam, são campos que se aproximam, e é importante, né? Faz-se necessário que na formação docente, desde a formação inicial, nos currículos, né? Na matriz curricular, nas disciplinas, sejam colocados, né, conteúdos, sejam promovidos momentos formativos que abordem a interculturalidade e que ajudem o professor a desenvolver em sua futura prática, como também na escola, né, que é um espaço rico de aprendizagens, de pesquisa. O professor, né, ele precisa se sentir acolhido para criar espaços de conversa e estudos interculturais entre os pares e entre os alunos também, para que hajam processos de ensino e aprendizagens, né, significativos, para que os alunos possam conhecer as culturas que existem, aprender a respeitar e a valorizar também. Né? Então, essas foram as referências que nós utilizamos e eu agradeço a atenção de todos. Eu que agradeço esse excelente trabalho apresentado pela Joselena Barroso e seus amigos, discutindo, né, o que importa de verdade na formação em relação à diversidade cultural. E como a gente já fez aqui uma metodologia de que as questões sejam apresentadas ao final, eu peço a todos os participantes que anotem as suas questões para a Joselena, e logo após as apresentações nós retomaremos uma discussão. Muito obrigada, viu, Joselena? Excelente trabalho. Vamos, então, na sequência. Um minuto. Ok. Na sequência, nós vamos para, então, o trabalho de número 3, que se trata da literatura de cordel e a formação inicial de professores, tecendo reflexões. Trabalho a ser apresentado pelas autoras, desculpe, da UEC também, da Universidade Estadual do Ceará, Maria Letícia de Souza Davi e Ana Cristina de Moraes, portanto, mais uma representação do nosso Nordeste brasileiro, tão rico em cultura. Vamos lá. Oi. Ok, Letícia. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Eu enviei os slides para o e-mail da secretaria do evento para ser projetado. Vamos pedir ao Lincoln, então, que Oi, Letícia, nos ajude. estou aqui com os seus slides também. Oi? Estou aqui com seus slides, vou estar apresentando. Ah, sim, obrigada. Um instantinho. Letícia, Letícia David ou Davi? Davi. Ok, obrigada.
Novamente, boa tarde. Eu sou a Letícia, sou graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ceará, UES, no campus da Faculdade de Educação de Itapipoca, a FACED. Esse trabalho que queria apresentar, né, tem como título a literatura de cordel e a formação inicial de professores, e foi feito em conjunto com a professora Ana Cristina de Moraes, que também é professora da UES. Logo no início do trabalho, nós destacamos a importância da literatura de cordel como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. E o objetivo do nosso trabalho foi compreender que implicações os estudos sobre a literatura de cordel ocasionam para a formação inicial de professores. Esse trabalho foi suscitado, né, a partir de estudos que realizamos na disciplina de Arte e Educação, no curso de Pedagogia, em que nós tivemos a oportunidade, né, de realizar um curso, participar de um curso na disciplina de artes, que é ministrado pela professora Ana Cristina, que foi o curso A Literatura de Cordel como Patrimônio Cultural e Material na formação de docentes. E a partir desse curso foi que nasceu esse desejo. E a partir desse curso foi que nasceu esse desejo em realizar essa pesquisa. Então, a justificativa pessoal para a realização da pesquisa foi a participação nesse curso, a justificativa acadêmica centra-se nas consequências que esse estudo ocasiona aos licenciandos e licenciandas, uma vez que o estudo e a produção de cordéis na graduação desperta essa sensibilidade artística. Com relação à relevância social, acredita-se que o cordel é um patrimônio cultural e material brasileiro e que precisa ser difundido, né, de geração em geração. Pode passar para a metodologia. A abordagem metodológica foi a qualitativa, né, se pautando nas fundamentações de Gonzaga, 2006, que relata que o professor qualitativo estuda, o pescador qualitativo estuda as pessoas no contexto do seu passado e também das situações em que se acham. Então, escolhemos a abordagem qualitativa por conta da sua, de possibilitar essa análise aprofundada. Foi realizada uma pesquisa de campo, né, com 10 alunos da disciplina de Arte e Educação do curso de Pedagogia, para compreender, né, que contribuições esse contato com a literatura de cordel proporciona, né, a formação inicial. Pode passar. A literatura de cordel está envolta por dimensões artísticas e dimensões educativas, e ela também foi tombada, né, em 2018, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, por envolver a cultura e a tradição oral. O cordel, com suas narrativas envoltas pela ficção e pela realidade, vai associar passado e presente, e também pode, né, intervir no futuro, quando ele vai viabilizar esse letramento. No fim do século XIX, início do século XX, ele foi se difundindo no Nordeste. Grande parte da população ainda era analfabeta, e foi a partir do cordel que também tiveram contato com esses primeiros escritos poéticos e eram realizadas contações, recitações através da linguagem oral desses cordéis, nos espaços de lazer. Então, o cordel significava uma forma, né, de integrar e também, por vezes, proporcionar essa própria alfabetização e letramento, como destaca Menezes 2019, né, que vai falar do cordel enquanto arte da palavra poética. E também se destaca no artigo a questão de que o cordel ele está presente na história do Brasil, do nosso folclore e também da nossa arte popular. E dependendo das regiões, ele também vai adquirir variados sentidos e nomeações. Menezes 2019 também vai destacar as fases de chegada e de consolidação do cordel no Brasil, né, destacando que ele ganha intensidade no final do século XIX, que Leandro Gomes de Barro é considerado o cordelista mais antigo que se tem notícia, e que com o surgimento do rádio a pilha nos anos de 1960, e mais tarde com a expansão também da televisão, o cordel ele foi
um tanto irregular, mas ele também passou, né, a entrar nesse mundo cibernético com o final da década de 90, e com todas essas oscilações, com todas essas crises, superações, o cordel ele se mantém vivo, ele se mantém atuante no curso da história. E também, Menezes 2019 vem destacar as dimensões que permeiam a composição, leitura e internalização do cordel, destacando umas três primeiras, que são a expressiva, a estética e a histórica, e também a dimensão comunitária, memorial, identitária e pragmática. A dimensão expressiva se apresenta como fundamental nessa literatura, né, porque o cordel é a arte da palavra, é uma potência que provoca emoções e que também surge a partir das emoções e sentimentos e experiências do autor. A dimensão estética mobiliza, né, o autor e os ouvintes também, a partir dessa criação, a voltar o seu olhar para a realidade de forma crítica, de forma reflexiva. A dimensão histórica da literatura de cordel se direciona ao fato de que ele é criado em um contexto, e a partir do contato com essas narrativas, nós podemos compreender também os cenários que permearam a história daquele contexto. A dimensão comunitária, né, é marcada pelo sentido que o cordel adquire no diálogo com o contexto histórico. E a perspectiva da memória e da identidade se relaciona à questão de que o cordel ele surge a partir da memória, porque ele é passado na oralidade, e com os folhetos do cordel ele pôde se preservar e também passar para gerações futuras. Menezes também destaca a questão da métrica, rima e oração, né, que são as regras de composição do cordel. E também se destaca que o cordel era representado, né, como um espaço de lazer para aquela população, e com a evolução da tecnologia, acabou que esses momentos de lazer eles foram se extinguindo, mas também nessa época, no século XIX e XX, também existiam as cantorias e o repente, né? E as temáticas dos cordéis também são bastante diversificadas, né? Como destaca Menezes 2019, destacando que os principais temas do cordel tem uma lista sem fim. Eles falam sobre coronelismo, sobre vaqueiros, sobre cantadores, sobre seca, homem sem medo, cangaço, e bandidos, justiceiros, heróis culturais, civilizadores, poderes sobrenaturais. Então, há uma grande diversidade de temas. E também por isso, há uma um amplo compartilhamento de experiências desses temas, né, com o povo nordestino. E o folheto, ele passa de geração para geração, e ele também vai conseguir representar, né, essa memória oral. E para que essa literatura ela seja preservada, revela-se importante a inserção em outros meios, em meios virtuais, no contato com o público jovem, para se inserir nessa contemporaneidade. Então, essas pessoas percebiam a relação que a linguagem escrita tinha com o cotidiano vivenciado e começavam, né, a se interessar pela aprendizagem de leitura escrita a partir desse contato com os cordéis, que eram esses momentos, esses espaços de lazer. E os folhetos que contêm história, segundo Galvão 2012, eles são folhetos que vão iniciar primeiro, fazendo uma apresentação inicial dos principais elementos que compõem o cordel, e depois, que são os personagens, né, todo o cenário, todo o enredo, e depois é que eles vêm expressar, né, com profundidade o enredo da narrativa. Então, o contato com a literatura de cordel, ele tem extrema relevância na formação humana e também na formação educativa, né? Porque o cordel ele vai retratar preceitos do cotidiano, ele vai interrelacionar o sobrenatural e o real, ele vai provocar o letramento, ele vai contribuir, né, para a socialização, e o futuro professor, por isso, ele precisa ter experiências que lhe proporcionem o estudo e a leitura, e a escuta, e também a produção do cordel na formação inicial. E passando agora para a análise de dados, destacamos que
Nós realizamos essa pesquisa, né, com 10 alunos da disciplina de Arte e Educação, né, com vistas a compreender as contribuições do estudo e da produção de cordéis para a formação inicial. E logo de início nós procuramos entender sobre a formação escolar e sobre também como esses alunos tiveram esse contato com a literatura de cordel, onde foi destacado que se teve esse contato no ensino fundamental. Também se teve esse contato a partir do convívio familiar, mas não foi de modo profundo, de modo a conhecer como se dá a escrita. E os cenários familiares, das relações comunitárias, eram bastante distintos do atual, né, nos séculos passados, e por isso, hoje em dia, essa difusão ela não se dá de forma tão aprofundada. E também perguntou-se aos sujeitos, na formação inicial, eles tiveram esse contato com a literatura de cordel, e todos os sujeitos mencionaram que essa experiência, né, aconteceu nessa disciplina de arte e educação, através desse curso. E aí foi perguntado sobre as aprendizagens que essa disciplina de arte e educação possibilitou na formação inicial, a partir, né, dessas experiências. E eles relataram que possibilitou esse contato com o cordel, conhecer a respeito da sua estrutura, conhecer a respeito dos versos, das rimas, das métricas. Então, a disciplina também suscitou a construção de um cordel coletivo. E por isso, esse estudo sobre a literatura de cordel consegue promover essa ampliação do olhar estético, consegue fazer com que se redescubra os conceitos de arte por meio da realização das aulas oficinas, né, que eram também aulas marcadas pela relação teoria e prática, onde a gente conseguiu produzir também cordéis. E a relevância de se estudar cordel na formação inicial, então, se expressa no reconhecimento desse gênero como uma arte, como uma expressão da cultura brasileira, como uma representação dos saberes populares nordestinos, ou seja, o estudo do cordel ele vai além do estudo do texto escrito, a própria estrutura do texto, né? Pois quando se conhece as origens do cordel, se descobre também o seu inestimável valor para a história da arte brasileira. Então, trazer o cordel para a formação inicial proporciona conhecer a cultura nordestina, proporciona desenvolver o senso crítico, e também o cordel ele foi amplamente divulgado, né, a partir da segunda metade do século XX, nas outras regiões também do país, e hoje sendo considerado como um patrimônio cultural e material brasileiro, é de suma importância na formação inicial de professores ter esse estudo para que, na formação escolar, para que esses professores que vão atuar, né, na educação básica, eles possam fazer com que seus alunos também conheçam e também estudem, também produzam cordéis. Então, trazer o cordel para a formação inicial proporciona conhecer a cultura nordestina, proporciona também conhecer a produções de textos sobre cordel, e também propor aos alunos desenvolver projetos que envolvam a comunidade com vistas a fazer com que se difunda ainda mais essa literatura e assim se preserve, né, esse grande patrimônio. Pode passar o slide. Então, essas foram as referências que nós utilizamos na produção do artigo. E obrigado pela atenção. Ok. Agradeço a Letícia pela ótima apresentação, Letícia, de um tema excelente também para a nossa reflexão, que se trata dos saberes populares nordestinos, com destaque aí pelo cordel, do qual eu tenho imensa simpatia, viu? Mas, assim, nós vamos discutir isso logo no final, tá bom? Então, nós vamos, então, dar prosseguimento à próxima apresentação, de número 4, sobre formação de professores e os saberes adquiridos no contexto da BNCC. Com um minuto. Aqui pulou aqui, ok. Da BNCC. Desculpe, saiu aqui da minha tela. E também aqui... ok. Desculpe. Helena do Carmo Moraes de Souza, da Universidade Federal do Piauí, e Antônia Dalva França Carvalho, também
da Universidade Federal do Piauí. Eu peço que iniciem e agradeço a presença de vocês neste evento, representando mais uma vez a querida região Nordeste brasileira. Obrigada, professora. Uma boa tarde a todos. Helena, boa tarde. Eu estou aqui para exibir seu slide, tá? Tá ótimo. Obrigada, Nico. Enquanto isso, eu vou falar aqui um pouquinho que o presente estudo é oriundo da pesquisa desenvolvida no mestrado, né, de educação, e tem como objetivo discutir os aspectos históricos, legais e conceituais da formação continuada de professores e professores formadores, e com os saberes adquiridos nesse processo. Ok, formação de professores e os saberes adquiridos no contexto da BNCC. Pode passar. Bem, a formação de professores vem alcançando repercussões nos debates, nas pesquisas, evidenciando a sua relevância como um dos principais elementos capazes de contribuir para a melhoria da qualidade da educação no país. Partimos do princípio de que, conhecendo as experiências já vividas no país, podemos imaginar e vislumbrar um futuro bem melhor e diferente para a educação. Ok? Bem, os aspectos históricos e legais. A partir das ideias iluministas, novos olhares se voltaram para as questões educacionais, ampliando as discussões sobre a escola pública de educação elementar e também para as escolas normais, para a qualificação e formação do professor. Gadot, em 2004, ele ressalta que o positivismo influenciou o primeiro projeto de formação do educador, no final do século passado. O valor dado à ciência no processo pedagógico justificaria maior atenção ao pensamento positivista. É inegável sua contribuição ao estudo científico da educação. Me desculpe, mas eu estou muito gripada. Ontem que eu vim melhorar um pouquinho. Em fevereiro de 2002, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior. Curso de licenciatura de graduação plena, visando a melhoria da qualidade da educação através das reformas do currículo. A Resolução 2 de 2015, ela vem orientar que a formação de professores em uma base comum nacional considere os seguintes princípios: a sólida formação teórica e interdisciplinar, unidade teórica prática, trabalho coletivo e interdisciplinar, compromisso social e valorização do profissional da educação, uma gestão democrática e a avaliação e regulação dos cursos de formação. Já em 2018, foi instituída a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. A proposta é de revisar as diretrizes dos cursos de pedagogia e das licenciaturas para estimular um foco maior na prática da sala de aula. É indispensável se repensar sobre a formação do professor no Brasil, em especial sobre a formação continuada, que absorve os professores em serviço e que experimenta as novas mudanças educacionais. Ok? Já nos aspectos conceituais e epistemológicos da formação do professor, nós vamos trabalhar com Pimenta, que em 97 afirma que a formação inicial é um processo formativo que, além de habilitar o professor para o exercício da profissão docente, também contribui para que este profissional adquira conhecimentos, habilidades e saberes necessários para uma prática inclusiva. O fato é que o processo de construção profissional do professor tem início na formação inicial, mas nela o docente começa a aprender a ensinar, para depois ensinar na prática. Conforme Mello, em 2014, tornar-se professor é um processo complexo, dinâmico e evolutivo, que
compreende um conjunto variado de aprendizagens e de experiências ao longo de diferentes etapas formativas, entre as quais a formação inicial destaca-se como a mais longa e complexa. Por favor. Os saberes adquiridos no processo formativo, um dos processos mais importantes na implementação da BNCC, é a ressignificação dos saberes docentes. Os saberes adquiridos no processo formativo e as experiências profissionais são muitos e estão passando por contínuos processos de reelaboração. O foco na prática docente, antes da BNCC, era trabalhar o conteúdo escolar, cuja aprendizagem era averiguada por meio das avaliações somativas. As proposições da base determinam que os conteúdos, objetos de conhecimento, são meios para o desenvolvimento de competências e habilidades, ou seja, eles não possuem uma finalidade acabada, se constituindo numa condição do aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver. Os saberes necessários do fazer do professor perpassa por uma formação inicial e continuada, inicial das suas vivências antes mesmo da escolarização, sua história de vida e de formação inicial propriamente dita. A prática pedagógica estará sempre nesse processo contínuo, em busca da construção do saber. A formação do professor contribuirá para a construção de professores envolvidos ativamente na apropriação de conhecimentos, habilidades e competências indispensáveis à sua atuação como profissional da educação. Por favor. O saber, segundo Larousse, 2015, se constitui através das leituras nas vivências diárias das salas de aula e gestão, no planejamento, nas buscas pedagógicas e científicas. Esse apontamento vai ao encontro do discurso apresentado pelas interlocutoras, como mostra a figura 3. Muitas das interlocutoras fizeram um levantamento de seus saberes através das revisões de currículos, através de suas pesquisas essas feitas individualmente e também coletivamente, das metodologias ativas que os trabalhos já anteriormente realizados receberam nomes, né, foram nomeados através das metodologias ativas e dos documentos oficiais, como a nossa própria LDB, os nossos próprios, as nossas diretrizes. Isso tudo fez com que houvesse um conhecimento maior para os para as nossas locutores. Pode passar, por favor. Nas considerações finais, a partir da compreensão da dinâmica histórica de constituição e consolidação do coletivo, foi possível resgatar traços que caracterizam a natureza da gestão colaborativa no contexto educacional. No âmbito das inovações curriculares contemporâneas, quando da aprovação da BNCC em 2018, foi possível elencar aprendizagens essenciais, visando aos alunos o direito de adquirir ao longo da educação básica, norteada pelos princípios éticos, democráticos e políticos. Por favor. No entanto, os estudos revelam que a implementação da base depende da formação adequada dos docentes, com participação ativa, visto a focar no aluno como centro do processo de aprendizagem. Logo, o papel do coordenador pedagógico, o formador de professores, espera-se desenvolver um trabalho voltado para o contexto de mudança. É necessário que o mesmo articule condições de se apropriar de conhecimentos para a melhoria do ensino em conformidade com as novas orientações curriculares. Por favor. As compreensões construídas a partir dos resultados analisados e discutidos evidenciam que o processo de formação de professores formadores da rede estadual de educação para a implementação da BNCC no contexto atual se faz necessário ressaltar as mudanças dos papéis profissionais, como também no âmbito das organizações escolares, tendo em vista a superação dos desafios da sala de aula, como também os entraves do próprio professor. Tão assoberbado pela demanda do contexto docente. Obrigada. Pode passar. Aí aqui estão as minhas referências. E gratidão pela oportunidade.
Gratidão também, Helena. Eu corri que só. Gratidão, Helena, você cumpriu o tempo. Eu não sei se você já concluiu o seu mestrado ou se são... Eu já concluí, professora, eu já concluí. Ah, tá bom. Eu quero parabenizar, excelente trabalho. Depois eu tenho alguns questionamentos pessoais aqui quando chegar Tá na hora. ótimo, obrigada. Tá? Mas, assim, muito obrigada por você ter trazido para a gente a formação de professores, a importância dos saberes adquiridos no âmbito da BNCC. Depois a gente vai dar continuidade a essa discussão, tá bom? Não, muito obrigada por hora. Vamos aguardar mais um pouquinho. E agora, então, nós estaremos agora, então, com o trabalho de número 5, com o título Entraves Neoliberais a uma Educação Emancipadora, Currículo e Método Docente em Debate, dos autores Lincoln Souza Aguiar, da UFOPA, e da professora Tânia Sueli Azevedo, brasileiro também da UFOPA. Então, nós temos aí 2 ilustres representantes da região norte. Vamos lá, Lincoln, com você agora. Obrigado, professora, pela recepção, muito obrigado pela coordenação do trabalho, foi muito legal estar aqui. Me apresentando rapidamente, sou Lincoln, né? Sou orientando da professora Tânia Brasileiro, coordenadora desse evento aqui do InfoSup. Sou mestrando em Educação pelo PPGE da UFOPA. Eu sou graduado em Direito, né? Então eu faço uma pesquisa que mescla a questão jurídica com a questão educacional, né? Pesquisa sobre educação jurídica popular, mas nesse trabalho especificamente a gente faz um recorte sobre essa influência, essa tensão entre o neoliberalismo e essa educação emancipatória que a gente procura, né? Que a gente objetiva, certo? E aí, né, na nossa introdução, a gente fala um pouco, a gente reflete um pouco sobre a finalidade da educação, né? As finalidades da educação. A gente vai lá, retoma uma discussão histórica ali, discute a questão da origem da educação, buscando reflexões mais humanísticas, reflexões para melhorar a condição humana mesmo, de como que ao longo do tempo esse mesmo que inicialmente ainda com recorte de classe muito bem definido, né, que eram as classes mais ricas querendo se manter no poder, mas que como que ao passar do tempo a educação foi sendo tomada não mais por essa finalidade mais humanística, mas por uma finalidade mais mercadológica, né, com a ascensão do neoliberalismo. E aí a base desse trabalho vai estar nessa visão do neoliberalismo, não apenas enquanto essa política econômica, né, uma visão mais simplificada do neoliberalismo, mas enxergando como uma racionalidade, especificamente como o neoliberalismo como racionalidade do capitalismo. E aí a gente vai precisar superar um pouco essas primeiras impressões sobre o tema, as impressões mais básicas que ainda enxergam o neoliberalismo apenas sob uma perspectiva mais econômica, né, desses governos mais liberais, para poder enxergá-lo quanto essa racionalidade que perpassa pela subjetividade humana, né, pela sua capacidade de enxergar, de ver o mundo e de construir suas próprias reflexões. Então, a gente precisa ver o neoliberalismo enquanto razão capitalista, e essa teoria é baseada na reflexão de Dardot e Laval, e é baseado na generalização da concorrência como norma de conduta e na empresa como modelo de subjetivação, certo? Mas aí a gente não tem um neoliberalismo como uma sequência natural do liberalismo, né? Pelo contrário, a gente tem um rompimento com essa teoria mais clássica, e assim, o neoliberalismo não é o mesmo daqueles que foram pensados pelos seus pioneiros, né? Uma teoria que está sempre se reconstruindo, sempre se adaptando às condições atuais. E uma das principais consequências desse fenômeno é a criação do sujeito produtivo, desse sujeito que está focado em produzir cada vez mais, em servir à empresa, em funcionar como se fosse uma empresa, e estar sempre em concorrência com os seus colegas e com as pessoas que estão em outros lugares, né? Então, sempre essa tensão, esse movimento que não busca ideários emancipatórios, mas busca
essa maximização da concorrência, né? Ser mais produtivo para se destacar no mercado de trabalho. E aí o Han vai falar sobre como esses sujeitos passam a ser incapazes de se relacionar se não houver um objetivo, né? uma razão por trás disso. Né? Eles querem sempre estar se beneficiando das relações. Certo? Aí no tópico seguinte a gente vai falar sobre a mercantilização do conhecimento dentro das universidades, né? De como que essa educação neoliberal vem invadindo as universidades, assim, disputando os projetos políticos de sociedade, né? A gente vê essa disputa da educação neoliberal com a educação emancipatória, e mesmo nesse espaço da universidade, que é um espaço onde para saber concentrar, né, as principais reflexões em torno da humanidade para a gente melhorar a nossa vida, esse espaço vem sendo tomado por reflexões que objetivam não melhorar mais a vida humana, mas melhorar, maximizar os lucros, né, maximizar os resultados do mercado financeiro. E aí, de como que a gente vê também essa própria precarização do público, né, das universidades públicas e da estrutura pública, para dizer que o setor privado é melhor, mesmo quando se trata de educação, né, e a educação não era para ser vista como mercadoria, mas como um serviço essencial à humanidade, e acaba sendo coisificado, se tornando mercadoria. E aí é o que o Boaventura de Souza Santos vai chamar de capitalismo educacional, né? Um mercado gigantesco que surge a partir da mercantilização da educação. E aí uma das consequências mais básicas, como nós falamos, é a questão do distanciamento das preocupações humanitárias e dessa tentativa de haver um ensino mais técnico, né? Um formal profissional competente, de ter até uma adulteração do entendimento de intelectual e de culto, que deixa de ser aquela pessoa que faz grandes reflexões sobre si, sobre a sociedade, e passa a ser aquele que está mais apto a ser empregado, né? a trabalhar no mercado de trabalho. E aí como que o profissional vai sendo exigido de forma diferente, né? Para ser bem sucedido, e vai passar a necessariamente ser profissionais mais criativos, mais autônomos, mais independentes e mais maleáveis, né? Mais de rápida adaptação às exigências do mercado. E aí, na próxima sessão, a gente vai falar um pouco sobre essa fragmentação curricular e a formação desse sujeito produtivo, que assim, a gente vai ter a diminuição desse conhecimento mais interdisciplinar, mais transversal, vamos tentar encaixotar as disciplinas para que as pessoas tenham máxima produtividade no campo específico, né? Para que funcione como se fossem máquinas, né? Como se fossem objetos necessários a uma engrenagem maior. Então, a gente vai entrar na discussão do currículo, de quanto que é importante haver essa construção coletiva do currículo, né, que envolve professores, estudantes e as comunidades, mas que e na extensão do currículo que está voltado não para a emancipação do sujeito, né, mas para tornar o sujeito mais produtivo, de como que essa discussão passa a ser verticalizada, né, hierarquizada, de como que o professor se coloca enquanto detentor nessa educação neoliberal, ele se coloca enquanto detentor do conhecimento em oposição ao estudante que nada sabe, que seria, como para Paulo Freire fala, um vasilhame, né, um vaso a ser preenchido, né, e não um sujeito autônomo voltado para a produção do seu próprio conhecimento, capaz de produzir, né, conhecimentos também. E, nesse sentido, há uma banalização da vida e das emoções humanas, né, que se passa assim, a não ter sensibilidade com a humanidade, assim, com o que é humano, né, com as vulnerabilidades, com as possibilidades de erro, com as possibilidades de doença, inclusive de não ser algo extremamente produtivo, do ser humano não funcionar enquanto máquina, e essa sensibilização é quebrada, porque se é necessário, está em constante produção, porque senão vai estar dando prejuízo, né, para o mercado financeiro.
na próxima sessão, a gente fala sobre o método dos professores e traz uma discussão do Contreras, né? Distinguindo 3 tipos de profissionais, que seriam o profissional técnico, o profissional reflexivo e o intelectual crítico, sendo o primeiro ali alguém mais robotizado, né, mais objetivado, assim, alguém que não reflete tanto sobre a sua prática e que apenas lê um conteúdo, pega um conteúdo e vai repassando como se fosse uma transmissão de conhecimento, né, como se fosse algo bastante automatizado e objetivado. E aí o profissional reflexivo ainda tenta refletir um pouco mais sobre a questão, mas ainda não tem uma produção de conhecimento autônoma, né, como teria esse intelectual crítico, né, que passa a dialogar e a produzir com novos conhecimentos à medida que está atuando junto com os seus estudantes, junto com o próprio corpo pedagógico da escola e com a comunidade acadêmica, né? E no final a gente retoma, faz uma conclusão, as considerações finais, falando um pouco sobre o que seria essa educação emancipatória, né? Como é que a gente pode estar trabalhando, criar um ambiente horizontal em que os professores possam mediar a produção do conhecimento junto com os estudantes, com a comunidade pedagógica e com a comunidade acadêmica, né? Então, esse é um pouco da minha apresentação, não vou me estender mais, são exatamente as 4 horas, ainda temos mais uma. E, professora, eu queria agradecer pelo espaço também. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Lincoln, pela sua colaboração, nos trazendo aí uma importante reflexão, né, sobre eu não vou falar os caminhos, mas os descaminhos da educação aí se integrando muito mais rapidamente ao capitalismo do que a gente pudesse imaginar. Então, também essa discussão fica a posteriori, e eu vou, então, passar a palavra ao nosso último trabalho de hoje, com o título A Beleza de um Ser Aprendiz. A beleza de um ser... A beleza de ser um eterno aprendiz. Um estudo sobre crenças acerca do que seja um bom professor. Por Thalita Almeida Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará, e Bernadette de Souza Porto, e também Ana Maria Iório Dias, da mesma universidade, representando, então, a nossa região Nordeste brasileira e finalizando a apresentação dessa mesa, e depois vamos abrir para o nosso debate coletivo. Muito obrigada, e passo a palavra, então, às autoras. Oi, pessoal, boa tarde. Berna, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fazer um sinalzinho com a mão, tá tranquilo? Sim. Então, inicialmente queria registrar a satisfação, né, de poder vir falar um pouquinho sobre essa imersão. A gente não conseguiu sair dela. Eu acho que nessa experiência do mestrado, né, que teve uma antecedência na graduação, quando a gente começou a investigar a formação de professores, a gente não consegue sair, né, desse universo, porque nós somos seduzidos por esse boto. Eu não sei se é boto, se é Iara, mas a gente se sente seduzido para investigar o nosso espaço, né, investigar a nossa própria ação e trocar muitas possibilidades com os nossos pares. Acho que a formação de professores, estando aí no nosso, como objeto de estudo, ela traz essa grandeza e essa beleza que a gente tentou colocar na temática desse trabalho, né? Então, uma vivência muito especial. Outra coisa que é muito bacana aqui hoje é que tá o criador e a criatura, né? A professora Bernadette Porto, que vai ter uma vivência, vi na programação, vai ter um momento de palestra, né, nesse grande encontro. Então, que foi minha orientadora na graduação e no mestrado, e está dando a honra, viu, minha gente, para todos nós, da presença com a câmera aberta. Isso é motivo de gratidão, porque a gente viveu muito tempo sem esse encontro, né, visual. Então, à medida que as câmeras vão abrindo, nosso coração vai celebrando, principalmente nós que
estamos em sala de aula e que por muito tempo vivenciamos as câmeras fechadas. Então, é muito bacana. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho, a Berna pode fazer qualquer intervenção que julgar necessária, né? Pensamos muito mais em um formato de bate-papo, eu acho que é um exercício também de autoanálise, quando a gente fala sobre o bom professor, né? Encontrando essas categorias na nossa prática, no nosso cotidiano. Então, foi realmente assim, uma temática que nos possibilitou revisar a nossa ação cotidiana e lembrar e rememorar pessoas tão especiais na nossa trajetória. Porque no mestrado, isso é um recorte do mestrado, nós pensamos em investigar, então, as concepções que alunos da graduação em pedagogia tinham solidificado ou ainda estavam construindo acerca do bom professor, né? Só que esse é um conceito muito volátil. O bom para a Thalita não é bom para a Carmen, não é bom para a Bernadette, porque tem a ver com a nossa experiência, com a nossa vivência, com a nossa relação. Então, foi muito gostoso também de tentar e compreender e identificar essa relação afetiva, porque existe, sim, uma relação afetiva nessa compreensão que nós temos acerca dos bons professores. E aí, nós investigamos, né, as concepções de 4 estudantes, e aí há um recorte nesse trabalho dessas falas. Por que 4 estudantes? Porque nós, na época, nós tínhamos 4 currículos vigentes. Então, nós elencamos 10 situações, 10 características que os sujeitos deveriam atender e tinham que ter relação com a docência, né? Já tinham que ter cursado didática. Então, a gente pensou em algumas situações para dar uma peneirada, né? E desenvolver as entrevistas. Foram entrevistas semi-estruturadas que nos ajudaram muito na realização do trabalho e que nos ajudaram também a avançar nessa identificação, compreensão e análise dos dados. E com esses 4 sujeitos, né, participantes, nós tivemos uma imensidão de dados, cada entrevista durando mais ou menos 1h30, depois de todos, mas agora que eu comecei a falar, não é? Todos esses dados transcritos. Professora Carmen, tem um recadinho para a senhora no chat. Todos esses dados transcritos. Daí eu vou citar para vocês as categorias, né, que nós conseguimos através das análises e que constam nesse documento, né, nesse trabalho final que foi submetido aqui para esse evento. Nós ficamos com as seguintes crenças. Vale também salientar que, para trabalhar esse conceito de crença, nós tivemos todo um olhar para a parte filosófica que dialoga com a formação de professores, né? Lá com o Hilme, entendendo que as crenças, elas são saberes, né? Elas se caracterizam por saberes cristalizados, saberes que, por conta da repetição, ganham mais força, né? No nosso fazer, na nossa ação. Então, a gente também, porque estamos, né, imersos na docência, a gente busca muita coisa da nossa vivência durante a escolarização, né? E aí, com a Mizukami, com o Tardif, nós temos essa relação de que somos, né, sujeitos privilegiados e cristalizamos muitos saberes ao longo dessa trajetória, na função de estudante, por 15, 16, 17 anos. Então, tudo isso nesse emaranhado de saberes, de fazeres e de compreensões, é que as crenças, elas se mostram para a gente como uma categoria mesmo e como um oceano que pode ser investigado. Eu penso que no mestrado a gente alcançou a pontinha do iceberg, que está fora do oceano, mas a gente tem muito a compreender, né? Porque cada pessoa é um mundo e acessar esse mundo é sempre muito, muito interessante. Então, eu vou citar para vocês as crenças que nós conseguimos achar, né? A partir da pesquisa realizada. O que é que nós encontramos? Os estudantes disseram para nós que bons professores, eles compreendem bem a questão da praxis,
eles fazem uma boa relação entre teoria e prática, eles realizam a humana docência, até um autor que já foi citado aqui, que é fonte para nós, para discutir a humana docência, o Arroio, né? Com aquele livro Imagens e Autoimagens sobre a docência. Esse bom professor, ele também compreende a profissionalização docente. O Paulo Freire foi excepcional para a gente tecer, né, contribuições nesse sentido, articula saberes, tem vasta metodologia. Um bom professor também é agente político, ele se percebe eterno aprendiz, ele espelha-se em bons professores, então essa memória afetiva dele, né, de aprendizagem também é interessante, é um sujeito reflexivo, né, e aí a gente foi tecendo, então, saberes a partir dessas categorias e discorrendo sobre isso, olhando para o que os autores já tinham construído nesse sentido e fazendo uma costura com esse olhar filosófico, né, que traz um pouco mais de profundidade investigativa, questionamentos muito pertinentes acerca da formação de professores, que aqui é o eixo central que está nos unindo, né, nesse grupo. Então, essa pesquisa, esse trabalho, né, desenvolvido no mestrado, e aqui como um recorte para esse evento, eu penso, minha gente, que tem uma riqueza, não porque nós fizemos, né, mas porque nós partilhamos uma riqueza para a formação de professores muito interessante. Porque à medida que questiona a formação inicial e continuada, pensa possibilidades, né, para agregar valor a essa formação inicial e continuada, entendendo que nós, educadores, quando nos deparamos com a sala de aula, nós buscamos, sim, né, essa referência do que vivemos enquanto alunos, a referência da formação de professores que tivemos durante a graduação, e nós vivemos nesse período, né, muitas crises, porque a gente se depara com uma situação e muitas vezes não consegue lidar com aquele conflito, né? A gente não tem tantos elementos durante a graduação para lidar e resolver conflitos, e aí a gente vai discutir com os pares, aprender no ofício, né? Nesse trabalho a gente fala também sobre a importância de revisão constante em relação aos saberes docentes, e aí a gente tem a Pimenta para ajudar nesse sentido, Tardif, né, que é um elemento essencial para a nossa leitura e para a gente se debruçar em relação a esses saberes, tentando compreender onde nós estamos e quais os nossos vislumbres sobre esses saberes. Então, eu acredito que revisar as crenças, nós acreditamos, né, a partir dessa produção, que revisar as crenças docentes na graduação, na pós-graduação, na formação continuada em contexto na escola, nos encontros coletivos, sábados de planejamento, dentro das instituições educativas. Então, a questionar e refletir sobre essas crenças é condição essencial para que nós possamos avançar nas nossas construções, mas, de igual modo, festejar as nossas construções, as nossas concepções que estão orientando a nossa prática. Nesse trabalho, a gente, para ir finalizando minha fala, nós tivemos um momento de celebração, né, com uma autora que eu gosto muito, a Sadala, porque a gente fica muito tempo olhando para os dados e tentando compreender esses dados e costurar esses dados e atribuir sentido e significado, né? E aí a Sadala diz assim, mas espera aí, tá? De vez em quando a gente precisa estacionar para celebrar e para festejar as nossas descobertas. Então, é preciso, muitas vezes, dar uma estacionada, né? Não, isso aqui eu encontrei, representa esse momento com a possibilidade que eu tenho de investigação, com os recursos que tenho e com os diálogos que consegui fazer. Esse trabalho é delicioso de ler, mas foi muito mais delicioso de construir. Então, a minha fala hoje é também um convite para que vocês possam acessar esse recorte, acessar a dissertação e para que possam levar adiante as discussões sobre as crenças dos professores, que
essas crenças, né, sobre a escola, sobre a educação, sobre a sala de aula, que saberes estão cristalizados, e se são saberes cristalizados, por vezes impedem a construção do novo, impedem o olhar, a abertura para o novo, impedem questionar, né, algumas certezas para pensar novas possibilidades que se fazem com os estudantes, com as famílias, com os educadores, com todos os sujeitos da comunidade educativa. Eu espero que nós possamos sempre nos perceber e nos fazer eternos aprendizes, tá bom? Um beijo, Bernadette está em Fortaleza, eu estou no Piauí, mas a gente quer dar um beijo nordestino em vocês, tá bom? Muito obrigada, Thalita. A professora Bernadette quer usar a palavra? Não, estou em paz. Tá ótimo, professora. Parabéns pela excelência da produção aí com a Thalita, né? E agora, então, eu quero fazer um comentário geral do que aconteceu aqui em nossa mesa, para depois passar, então, para as considerações de cada uma de vocês, ou perguntas de todos que estão conosco aí. Então, essa mesa que tratou de currículo e formação de professores, no meu entendimento, foi muito produtiva, foi muito agradável. Eu acredito que houve diálogo entre os trabalhos, é claro que estão todos dentro de um eixo, mas mesmo assim, nenhum dos trabalhos fugiu dessa perspectiva crítica, né, dessa necessidade de estarmos fazendo a crítica ao modelo que está sendo imposto ao nosso Estado brasileiro, esse modelo neoliberal. Eu não sei mais nem qual é o nome que eu dou a esse modelo, porque para mim é um modelo sem nome, já não sei mais caracterizar o que está acontecendo politicamente no Brasil. Fico um tanto perdida, porque estamos em fases ruins demais para a gente ainda dar uma denominação. Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga resolver isso conceitualmente. Mas eu percebi em todos os trabalhos essa preocupação de resgatar a verdade, a beleza do ensinar, do aprender, os conceitos necessários a uma prática crítica, a uma prática transformadora, emancipadora, que venha realmente contribuir para a formação de nossos futuros professores, e desses que aí estão. Então, nesse primeiro trabalho da Giovânia com a professora Tânia, elas exploraram um conceito muito interessante de ecoculturalidade, que eu vejo como algo inovador, né? Ou seja, que vai referenciar aquelas cosmovisões dos nossos ancestrais. Então, aí, no caso, elas fizeram um recorte sobre Colômbia e Peru, né, dessas civilizações milenares, e da necessidade de que o currículo envolva ou resgate, traga de alguma forma para a formação de professores esses saberes locais, ancestrais ou regionais, ou daquela população, né? Interessante também, trazendo esse conceito desse professor pan-amazônico e transfronteiriço. Achei muito interessante, porque estamos lidando com 3 países, né? 3 países que são que têm algo em comum, mas que, ao mesmo tempo, têm as suas particularidades, né? Então, interessante no resgate a esse professor. Eu acredito que todos aqui discutiram quem é esse professor, quem é o bom professor. Então, esse trabalho trouxe como relevante um professor que se sinta como pertencimento à natureza, à sociedade que ele está envolvido, à cultura local, e ao mesmo tempo que não perca de vista o global. Muito interessante, né? Com uma metodologia discutindo o que é decolonial, também para trazer nessa discussão. O segundo trabalho da Joselena Barroso, eu estou falando só um autor aqui, porque foi a pessoa que apresentou, né? Também trouxe essa compreensão, né, sobre a interculturalidade, qual é a importância ou qual é a relevância de se compreender essa interculturalidade sobre a prática pedagógica. Então, acredito que haja diálogo com todos os trabalhos, né?
e também trouxeram como destaque a importância de que saiamos de uma visão monocultural para uma visão intercultural. E aí a pergunta fica, né? Até que ponto nós estamos fazendo isso dentro de nossa prática pedagógica e dentro de nossa formação, certo? Nesse sentido, nós sabemos que a BNCC, ela tangencia a nova BNCC, ela tangencia até com um documento legal específico sobre a questão cultural dos afrodescendentes, indígenas, quilombolas, mas que nós ainda sabemos que isso necessita bastante pesquisa, porque a prática, de modo geral, a prática que eu disse, a pesquisa sobre a prática nos tem demonstrado que fica muito como pontuação folclórica dentro do currículo, então essa diversidade cultural e a necessidade de se trabalhar melhor com isso, né? Muito interessante essas influências culturais que nós temos sobre o currículo e também a pontuação de que não existe neutralidade dentro da educação, que a formação dos docentes necessita dessa diversidade cultural para ser mais ampla, mais compreensiva, mais abrangente. Vimos, então, com o trabalho da Letícia, o trabalho número 3, né, que trabalhou com saberes populares nordestinos e também fazendo essa correlação dentro do currículo, esse diálogo. Então, nós vimos aí sobre a literatura de cordel como uma possível contribuição na formação inicial de professores. É algo muito interessante, muito relevante para a região nordeste do Brasil, para todo o Brasil, é claro, mas assim, como produto da região nordestina, realmente não deveriam estar fora das preocupações da formação dos professores dentro do currículo de formação. Muito obrigada por essa contribuição. Ou seja, na tentativa, né, trazendo essa cultura local, na tentativa, inclusive, de barrar preconceitos, de trazer novamente essa discussão mais saudável sobre discriminação, preconceito, promovendo, então, a diversidade, e lembrando também, mais uma vez, que não existe neutralidade na educação. Muito obrigada, essa foi a contribuição. E quanto ao trabalho da Helena, que apresentou também, né, um produto, acredito que uma pequena parte do seu mestrado em educação, trazendo a formação de professores e os saberes adquiridos no contexto da BNCC, partindo das experiências vividas, etc., trazendo aqui também para a gente essa história, um pequeno histórico, né, sobre essa questão dessa preocupação, dessa prática, desde a implantação das escolas, chamada Escola Normal, até os dias de hoje, passando por essa por um novo significado político e cultural. Muito obrigada. E, finalmente, nós vimos aqui que, quanto ao trabalho apresentado aqui, já falei sobre a Helena, que discutiu também o que vem a ser tornar-se professor. Já fazendo também esse diálogo com o último trabalho aqui que nós... o último trabalho, depois eu vou falar sobre o trabalho do Lincoln, mas da Thalita, já também fazendo esse diálogo, o que é ser um bom professor? Então, como formar um bom professor, o que vem a ser um bom professor, o que é um bom professor na concepção de alunos em formação de professores, de licenciaturas, de pedagogia. Essa necessidade de que a gente retome a investigação de nossa própria prática, de forma reflexiva, crítica, né, baseando-se exatamente nos autores que nós consideramos como eficazes para essa reflexão, né, como Paulo Freire, e
a pimenta e todos os demais que nós vimos estudando há décadas no Brasil, e esperamos que eles continuem auxiliando. O trabalho do Lincoln, ele vai numa direção mais generalizada, discutindo macro, né, os entraves neoliberais a uma educação emancipadora, trazendo para a nossa compreensão um pouco do que seja essa racionalidade neoliberal, e nós então podemos entender que elementos trazidos pelo neoliberalismo, eles estão presentes nas nossas práticas de forma ostensiva, mas também de forma subliminar, e também de uma forma que está nos alienando de nossa própria prática, daquilo que a gente vem produzindo como criação, né? Então, estamos sendo levados a concorrer, a concorrência como uma norma de comportamento, uma norma de conduta, a trazer o modo empresarial como modelo de gestão, né? E o que nos afasta, o que afasta a formação de professores daquilo que a gente considera essencial dentro da perspectiva crítica, que é a emancipação, e barrar toda forma de destruição de nossos ideários, né? Ideários de uma perspectiva crítica, de transformação, de emancipação, saindo definitivamente de uma educação bancária, conteudista, alienante, que só visa os resultados, sem trabalhar com o processo de aprender e de ensinar, levando à robotização e a uma desumanização. Essas são as minhas considerações sobre a articulação dessa mesa, e eu gostaria de passar a palavra a cada um de vocês e a todas as pessoas que queiram perguntar a vocês. Vamos, então, abrir isso aqui. Muito obrigada. Ok. Vamos lá. Oi, Thalita. Suas considerações, sua reflexão. Sim, eu quero concordar com o que você trouxe. Vou falar você, não vou chamar de senhora, não, viu? Por favor, você é a tua idade, você sabe disso. Sim, com certeza, a gente super parece, olha aqui, ó. Com o que você trouxe na perspectiva de que há realmente um diálogo, né? A gente ficou aqui ouvindo, nós fomos as últimas, eu, Bernadette e a Niora, então a gente conseguiu ouvir, né, o que os outros colegas trouxeram, e a gente consegue perceber, sim, né, um fio condutor, um olhar investigativo, em relação à formação de professores nas suas mais variadas dimensões. Aí a gente consegue atestar que ainda é um mundo a desbravar, né, que muitas cortinas ainda podem se abrir para a gente continuar investigando, porque a gente tem algo que é muito favorável, a gente tem um cotidiano muito dinâmico, né, para investigar, e nós temos a prática de sujeitos que também são muito plurais. Então, de fato, a gente consegue perceber que há um fio condutor, né, e que a gente vai tecendo, então, diálogos nesse sentido. Eu queria aqui trazer um olhar, um elogio ao trabalho, acho que foi da Letícia, quando ela falou sobre o cordel, né, o coração, ele palpita, porque é uma linguagem muito nossa, né? Então, acho que a valorização disso, as implicações e as possibilidades vinculadas aí ao ensino e à aprendizagem, à formação de sujeitos, né, a esse olhar crítico, investigativo e de valorização da cultura, também como possibilidade de produção por parte de educadores, famílias, estudantes, os outros sujeitos da escola, as pessoas que trabalham na cantina, as pessoas que trabalham mantendo o espaço limpo e organizado. Então, cada vez mais a gente percebe a escola como esse espaço, né, de formação crítica através de várias situações que podem ser vivenciadas para cada esfera, para cada grupo, dentro das possibilidades daquele grupo, né? A gente está falando de respeito também. Então, Letícia, foi muito bom ouvir você trazendo a valorização do cordel,
a gente fica em festa, em festa. Geralmente o cordel é trabalhado em projetos específicos, ou na educação infantil e anos iniciais, né, quando eles estão estudando os gêneros textuais, mas extrapolar isso é uma necessidade para que essas memórias, elas nunca se percam e para que sejam ações reais do nosso cotidiano, tá bom? E a todos os outros, parabéns também pelas construções, pelas partilhas, né? É sempre muito bom. A gente se sente sempre engrandecido com o trabalho do outro. E fechar minha fala com a música do... Não vou cantar, vou só citar, porque uma vez eu fui falar que ia fechar minha fala com uma canção, todo mundo esperou que eu fosse cantar, mas citando uma canção do Milton Nascimento, que ele diz que hoje ele é maior do que era ontem e está melhor também, né? De como estava ontem. Então, esses encontros aqui, eles fortalecem a nossa prática, fortalecem o desejo de dar continuidade à pesquisa, né? Em defesa da universidade pública. Então, essa é a minha fala e a minha gratidão por esse encontro. Muitíssimo obrigada, Thalita. Você, com suas palavras, também nos trouxe alegria, porque você percebe essa articulação, esse fio condutor, né? Ou seja, há 30 anos eu venho discutindo isso, eu acho que a professora Bernadette, talvez um tempo assim também, vimos discutindo as mesmas coisas, porém as coisas elas mudam conforme as circunstâncias, mas o fio ainda é essa crítica que nós devemos estar atentos, né, dentro do campo educacional. Oi, Lincoln, vamos lá? Vou dar uma palavrinha. Não, professora, eu queria só também agradecer, né, pelo espaço, assim, foi muito legal poder trocar esse conhecimento, realmente. Gostei muito de entrar nessa sala mais nordestina do Enforsup, eu acho, né? Não sei se tinha outras, mas, assim, carregada de gente do Nordeste, um carinho muito especial por essa turma, e adorei estar aqui com todo mundo mesmo, e só reforçar mesmo esses agradecimentos, né? E aí a gente está. E informar que a gente está em cima do horário também, professora. Se mais alguém gostaria de fazer alguma fala. Por favor, alguém quer usar a palavra? Não sei se Tânia está aí. Porque já começou a próxima sessão do evento. Eu entendo. Talvez ela esteja lá também. Ok. Alguém mais quer usar uma palavra? Então, eu vou agradecer. A gente já está com o horário também estourado. A culpa foi minha, viu, pessoal? Eu comecei tarde e pedi bastante desculpas a vocês, mas, assim, graças a todos vocês conseguiram apresentar os trabalhos. Todos os trabalhos têm sua relevância, têm sua importância para essa reflexão sobre a formação docente, sobre o currículo dentro dessa formação, a questão da transformação, da emancipação humana, né, por meio de um trabalho inovador e sem medo. Então, é isso, pessoal. Eu acredito que todos vocês deixaram uma mensagem de esperança, sobretudo, claro, de crítica, de surpresa diante dessa realidade, que não atende à diversidade cultural, que não atende a um humanismo dentro da educação, né? Que fica muito focado nessa questão do capital e do lucro, impedindo que a gente nos desenvolvamos e também desenvolvemos nossos alunos como pessoas humanas. Então, fica essa reflexão para as nossas vidas, para os nossos estudos, e obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer especialmente a professora Tânia e a professora Ilma Passos Veiga, né, maravilhosa pessoa. Ela faz parte da história da educação deste país, né, ela está conosco aqui nessa construção desse evento. Eu quero agradecer muito, e a todos vocês, e ao Lincoln, que esteve aí segurando todas as nossas pontas e necessidades. Valeu, Lincoln, muito obrigado, viu? A todos, um grande beijo daqui de Rondônia, no norte do Brasil, quase na divisa com a Bolívia. Olha como eu também estou distante. A todos, um beijo para vocês, agradeço muito mesmo. Um beijo e um abraço aqui de Manaus. Valeu, Giovânia, Manaus, valeu. Aqui é do Piauí, um abraço. Piauí, maravilhosa, terra do caju. Não é? Um abraço do Santarém também.
E de você, Lincoln, você está onde? Em Santarém? Santarém, estou em Santarém. Ah, maravilhoso! O único aqui em Santarém. Eu acredito que foi a sala que teve bastante autores de regiões diferentes. Sim. Ficou super legal. A gente conheceu um pouco tudo isso, as culturas. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Tudo de bom para vocês. A gente está à disposição. Obrigada. Lincoln nem tirou uma foto nossa. Lincoln, vai tirar uma foto agora. Vamos tirar quem está aí. Verdade. Quem está aí? Helena, Letícia. Aí, quem está aí aparece. Não precisa nem passar batom, hein, menina? Não precisa. Pois é. Tá linda. Deixa eu arrumar aqui o cabelinho aqui, Lincoln. Arrumar os cabelinhos. Valeu. Vamos lá. Aí depois Lincoln, manda para tira e bota uma gente bem linda lá na fita. Você sabe fazer isso. Aqui, tirei várias. Várias. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo desse Brasil maravilhoso, Norte e Nordeste. Um abração. Valeu, um abração. Obrigada. Manda a foto, Lincoln. Compartilha. Vou mandar, professora. Tá joia.